Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre o reino protista. Mas antes da gente começar a nossa aula, cadê o seu material? Você está num local adequado para estudar? Você está no seu quarto, está em silêncio, tem uma boa luminosidade? Você está numa escrivaninha, na mesa da sala? Lembra que você precisa de um espaço propício para fazer os seus estudos, que não tenha interferências, que você consiga ver as imagens, me ouvir e fazer as suas anotações. Falando em anotações, e o caderno? E o seu penal com os materiais? Vai lá pegar, eu dou tempo. Pronto, pegou, né? Então, é importante os materiais para você fazer as anotações, retornar para aulas anteriores. Olha, nas aulas anteriores foi falado sobre isso, isso e isso. Consegue fazer uma relação com o novo assunto que a gente está aprendendo, porque é sempre uma sequência. E no final, você tem material para estudar, para mostrar para a sua família o que você está aprendendo na aula de ciências e mostrar para o seu professor e para a sua professora quanta coisa legal você está aprendendo com o professor Fabiano. Então vamos começar? Quais são os objetivos da nossa aula? Por que é importante conhecer o reino protista? Então, apresentar as características básicas, principais dos protozoários e das algas unicelulares, que fazem parte de quem? Do reino protista. Então observem, aqui a gente tem uma animação, né? Tem um GIF de um exemplar do reino protista, mas se você perceber, ele é muito pequeno, ele é microscópico. Ou seja, exemplares ainda deste grupo, né, deste reino, são microscópicos. E a gente vai ver isso ao longo da aula. Então vamos conversar sobre essa imagem? Opa! Agora, visualmente, já são seres o quê? Macroscópicos. Perceberam? O que a gente consegue retirar dessa imagem? Tem água, tem seres vivos, tem um tronco meio caído. Então, pode ser uma imagem de um parque, de um lago, de uma região que pode ser até próxima da sua casa. Será que tem algum local que tenha vida animal e vegetal onde as pessoas possam passear, apreciar a natureza? Então, com base nessa imagem, eu lanço um questionamento para vocês. Neste local, que a gente está vendo na foto, podemos encontrar muitos seres vivos. Isso é uma afirmação. Quais seres microscópicos podemos encontrar? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E agora, eu fiz uma pergunta. Que seres a gente consegue ver nessa imagem? Mas não é qualquer ser. São seres microscópicos. Daí vocês perguntam assim, Fabiano, foi uma pegadinha. Quais seres microscópicos podemos encontrar? Eu não encontrei nenhum, porque eles são microscópicos. Eu não consigo ver ele com os meus olhos. Eu preciso do quê? Do microscópio. Você está correto. Mas se a gente pudesse ver, quais seres microscópicos a gente poderia encontrar nessa água, no tronco, no solo? Será que a gente encontraria bactérias? Muito provavelmente. Será que eu encontraria o quê? Protozoários? Com certeza. Então percebam que no ambiente que nos rodeia, que faz parte do nosso cotidiano, um solo, uma água, nós podemos encontrar visualmente seres macroscópicos. Mas também muitos seres microscópicos se encontram nesses locais. Por isso a gente tem que tomar cuidado ao ingerir essa água, ao caminhar descalço sobre esse solo ou sobre essa água. A gente tem que tomar cuidado porque eu posso ter seres muito pequenos, microscópicos, que podem causar doenças. Então vamos para a nossa primeira pergunta? Nossa, mas já pergunta, Fabiano? Claro! Nós já conversamos sobre muitas coisas, muitas informações. Então vamos olhar. Qual é a principal diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte?
Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, voltarem no caderno para quem fez as anotações, faz a resposta e eu já volto. Então vamos dar uma olhada na pergunta? Diz assim: qual é a principal diferença entre uma célula procarionte e eucarionte? Mas Fabiano, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Porque até então nós estávamos estudando seres que são considerados um tipo. E agora, conversando sobre o reino protista, nós vamos ver que eles são outro tipo. Então a gente tem que fazer um comparativo entre seres e os reinos que a gente está estudando. Então, toda vez que eu falo eucarionte, percebam que o início, eu, está em caixa alta, está maiúsculo. Eu significa o quê? Verdadeiro. Então, os seres, as células eucariontes, têm uma membrana que delimita o espaço onde o seu material genético é armazenado. Essa membrana é chamada de carioteca, membrana nuclear. E a gente chama essa região de núcleo. Então, seres eucariontes têm células eucariontes, que no seu interior vai ter uma membrana que vai separar o material genético das demais organelas da célula. Já as células procariontes, percebam o início, pro, em caixa alta e maiúsculo. Significa primitivo, primeiro. Que são seres, que não vão apresentar, essas células não apresentam essa membrana, mas tem material genético. Esse material genético está disperso, solto no citoplasma. Então, essa é a diferença entre seres procariontes, não tem essa membrana nuclear, mas tem material genético. Ele está solto dentro do citoplasma da célula. Já os eucariontes também têm material genético, só que eles estão presos dentro de uma membrana, e essa região nós chamamos de núcleo. E aí que está a relação, porque esse reino que nós estamos aprendendo, protista, os seres que pertencem a esse reino são o quê? Eucariontes. Ou seja, tem um núcleo individualizado, tem essa membrana chamada carioteca ou membrana nuclear que separa o citoplasma com as organelas e o interior, que tem o material genético. E esses organismos que pertencem a esse reino são o quê? Unicelulares. Ou seja, olha lá em azul, formados por uma única célula. Ou seja, não conseguimos ver a olho nu. Eu preciso do quê? De um instrumento chamado microscópio para ampliar e observar esses seres. E é o que aconteceu aqui. Nessa imagem da esquerda, nós temos uma ampliação de um exemplar do reino protista. E na direita, nós temos aí um desenho esquemático mostrando as suas estruturas e as suas partes, mostrando que é uma célula. Tem membrana, tem citoplasma, tem as organelas e tem o núcleo. Vamos para a nossa segunda pergunta da aula. Protozoários e bactérias são micro-organismos, olha a palavra, micro-organismos, capazes de causar doenças nos seres humanos.
porém apresentam características diferentes. Então o enunciado está afirmando isso. Bactérias e protozoários são diferentes. Qual é a principal característica que diferencia os moneras, ou seja, o reino monera, qual as bactérias pertencem, e o reino dos protozoas, onde eu encontro os protozoários? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Percebam que essa pergunta está associada à anterior, quando a gente falou de eucariontes e procariontes. Agora a gente está falando dos grupos e os seres que fazem parte. Então toda vez que eu falo reino monera, os exemplares associados a essa pergunta, né, são as bactérias. Quando eu falo protozoas, né, o reino protozoa, está associado aos protozoários, nesta pergunta. Então, se eles são diferentes, o que difere entre esses reinos? Ou seja, a principal diferença entre bactérias e protozoários é o tipo de células que possuem. Então, está associada à presença ou não de um núcleo. Então, os protozoas, o reino protozoa, pertencem, né, são seres eucariontes, ou seja, verdadeiro, tem um núcleo verdadeiro. Tem a membrana nuclear ou carioteca que contém o material genético no seu interior. Enquanto os moneras, o reino monera, que os exemplares são as bactérias, são seres o quê? Procariontes. Também são unicelulares, também são microscópicos quanto os protozoários. Porém, a diferença, o exercício que é a ausência de carioteca, a ausência da membrana nuclear. Tem material genético? Claro que tem. E ele está solto, disperso no citoplasma. Essa é a principal diferença entre esses dois grupos. Então, quando eu falo de reino protista ou protozoa, sinônimo, né, ó, protista, protista, são sinônimos, protozoa. Quem são os exemplares? Quem faz parte desse reino? Primeiro, os protozoários. Então percebam que na nossa tela a gente tem uma imagem real de microscópio e um desenho esquemático que a gente encontra em livros, em materiais didáticos para facilitar o estudo. Por que para facilitar o estudo? Porque esses seres são muito pequenos. Eu preciso de um objeto do microscópio para fazer ampliação, para ver detalhes sobre a estrutura desse organismo. Então, começando da esquerda para a direita, a gente tem um primeiro. As colorações não são reais, existem colorações para visualizar melhor essas células. Mas percebam que todos os protozoários que a gente apresenta são o quê? Unicelulares. Se eles são unicelulares, que é uma característica do grupo, né, desse reino, são o quê? Muito pequenos para serem vistos a olho nu. Então, olhem os formatos. Lembrando mais algo esférico, formatos não pouco definidos, esse segundo com fundo azul. Esse terceiro lembra um pouco um bastão, mas os formatos diferem de um protozoário para o outro. Mas olha que riqueza de exemplares.
Também quando eu falo do reino protista, eu também falo das algas unicelulares. Então, um outro exemplo, né, não são só protozoários que fazem parte desse reino. As algas unicelulares também fazem parte, porque é uma característica desse grupo, ser unicelular. Percebo aqui que a gente também tem algumas imagens de microscopia, né, uma ampliação desses organismos. Percebam os seus formatos e as suas características. E as algas pluricelulares? Fabiano, você falou que nesse reino, né, do protista tem as algas unicelulares. Então, ela é unicelular, uma única célula, ela é eucarionte, tem membrana nuclear, perfeito. Mas e as pluricelulares? Vocês lembram essa palavra? Pluri, muitas células. Então, são algas que eu já visualizo com os meus olhos. Eu não preciso do microscópio. E essas algas? Elas entram em qual reino? Fazem parte do reino protista? Não. Elas fazem parte do reino das plantas, que a gente vai ver em outro momento. Mas a gente traz para mostrar para vocês que também existem algas macroscópicas, que eu consigo ver a olho nu, e que elas têm uma outra classificação. Então aqui a gente tem as algas verdes, clorófitas, aqui na esquerda, olha que bonita. A do meio, as algas vermelhas, rodófitas. E a lá da direita são as algas pardas, as feófitas. São exemplares de algas, o quê? Pluricelulares. Vamos para a nossa terceira e última pergunta. Por que alguns cientistas consideram as algas pluricelulares no reino protista e outros no reino das plantas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Então vamos dar uma olhada novamente no enunciado da pergunta e eu vou dar uma dica para vocês. E não é só para ciências, vale para as outras disciplinas. História, geografia, até a matemática. Leia o enunciado. O enunciado conta muitas coisas e você pode retirar informações que te ajudam a responder a pergunta. Por que alguns cientistas consideram as algas pluricelulares no reino protista e outros no reino das plantas? Então percebam que existem algumas discussões. Tem algumas questões no mundo da ciência que os cientistas ainda estão fazendo as análises, fazendo os seus estudos para colocar os seres nos seus devidos grupos. Então nós vimos ali da questão das algas unicelulares estarem relacionadas ao reino protista e as algas pluricelulares no reino das plantas. Mas existe ainda uma discussão entre alguns cientistas. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Alguns materiais trazem de maneira diferente. Então aqui eu trago para vocês algumas imagens de algas pluricelulares, né, macroscópicas, e a gente vai ver por que dessa discussão ainda entre esses estudantes, né, que fazem os seus
observações. Então, nós, enquanto pesquisadores, vocês, enquanto estudantes, a gente ainda fica nesse questionamento. Vamos dar uma olhada? Porque todos os integrantes do reino protista são o quê? Eucariontes unicelulares. É uma característica marcante. Então, os cientistas, quando fizeram a classificação e falou cada ser vai para um grupo, fez essa separação, uma característica marcante do reino protista tem que ser eucarionte, ter núcleo verdadeiro e só ter uma célula. Portanto, não tem como colocar as algas pluricelulares nesse grupo. Por que elas não podem pertencer ao reino protista? Embora elas sejam eucariontes, bateu o primeiro critério, ser eucarionte, ok. Mas no segundo critério unicelular, infelizmente elas não se encaixam, porque essas algas são macroscópicas, possuem mais de uma célula, são pluricelulares, são multicelulares. Ou seja, elas não podem entrar nesse grupo por serem, o quê? Diferentes de unicelulares. Por isso elas estão pertencendo ao reino das plantas. Por isso existe essa discussão entre alguns pesquisadores. Vamos falar dos tamanhos, já que a gente está falando desses seres pertencentes ao reino protista. Do seu tamanho muito pequeno, por serem unicelulares, vamos entender esse tamanho? O que é ser muito pequeno? Então elas são microscópicas, não vejo a olho nu. Aqui a gente tem algum comparativo de algumas estruturas. Então aqui na esquerda nós temos um protozoário, tá? Na imagem do meio a gente tem uma representação de uma célula e a gente compara já no canto direito algumas organelas e inclusive uma bactéria. Então o tamanho de uma hemácia, que é uma célula pertencente aos seres humanos, né? Uma mitocôndria, que é uma organela celular, o cloroplasto, que é uma organela celular, a bactéria, que é uma célula, comparem os tamanhos. Então, aproximadamente pode variar de protozoário ou alga, né? Então vai variar da espécie, de 2 a 1000 micrômetros. É muito pequeno. E o tipo de vida? Aonde eu encontro esses seres pertencentes ao reino protista? Essas algas unicelulares, né? Ou os próprios protozoários. Vida livre. Então, o que eu digo vida livre? São aqueles seres que não parasitam, não dependem de outros seres. Eu encontro na água, eu encontro no solo, eu encontro tanto na água doce quanto na água salgada, num solo úmido. Então, e tem funções, o quê? Ecológicas. Posso encontrar, então, exemplares na terra, né? Terrestre úmido. Posso ter o quê? Aquáticos, né? Água doce ou água salgada, mas eu também tenho aqueles que vivem em seres vivos. Então, se eles dependem de um ser vivo, eles não são vida livre. Eles são seres o quê? Parasitas. Para sobreviver e retirar os seus nutrientes, eles dependem de outros seres, que podem causar o quê? Doenças para os seres que eles se encontram, que habitam, estão convivendo. Podem ser encontrados isolados ou formando grupos, as colônias. E aqui a gente vai dar uma olhada no que a gente viu na nossa aula. A divisão do reino protista, então quem faz parte desse grupo, né, desse reino, as algas unicelulares e os protozoários. Então são seres o quê? Microscópicos, porque são unicelulares, uma única célula. São eucariontes, tem o quê? Núcleo verdadeiro, tem carioteca e membrana nuclear que separa o material genético do restante do citoplasma. E podem habitar ambientes úmidos, terrestres e aquáticos de vida livre ou parasitando outros seres vivos. Nessa aula, nós falamos sobre o reino protista. Espero que vocês tenham gostado e até breve!